Nós fizemos uma pergunta para os nossos entrevistados, que era se eles se sentem seguros para atuar no mercado de trabalho. 56% deles disseram que não. E quando nós perguntamos por qual razão, as respostas que nós obtivemos foram as seguintes. 39% dos entrevistados disseram que por falta de experiência. 29% por falta de competência. 16% não se sentem devidamente preparados. E 16% com pouca informação. Vamos abordar cada uma dessas justificativas, ok? Quando a gente fala em falta de experiência, o que precisa ficar bem claro, as empresas não esperam contratar uma pessoa recém-formada com experiência. Por quê? Porque a gente sabe que a experiência é uma coisa que a gente acumula em função do tempo. Agora, o que é importante é elas verificarem que essas pessoas, durante o seu período de formação, buscaram, de alguma forma, ganhar alguma experiência. Que elas foram fazer estágio, uma iniciação científica, trabalhos voluntários, participaram de algum tipo de projeto, ou seja, que elas tiveram a iniciativa de colocar em prática aquilo que elas aprenderam durante o seu período de formação. Espere que você tenha experiência para que um dia você consiga iniciar o processo de trabalho. O que você tem que fazer agora é mergulhar nesse universo para conseguir ir ganhando experiência e cada vez mais experiência. Tudo bem? Quando a gente fala em falta de conhecimento, é a mesma coisa. Ninguém espera contratar um profissional que seja expert num determinado assunto. Até porque não adianta nada esse profissional ter um monte de conhecimento técnico e nenhuma visão prática, nenhum conhecimento prático, sem saber aplicar aquilo que ele aprendeu. Portanto, antes de você se preocupar com a questão de se tem todo o conhecimento necessário ou não, saiba que aquilo que você aprende na faculdade já é uma base suficiente para você poder começar. E, à medida que você começar a trabalhar e for caminhando pelas diversas áreas de atuação, vão surgindo demandas de conhecimento. Aí sim é importante que você comece a se especializar em cada um dos assuntos, fazer um curso adicional para você ir ganhando conhecimentos extras que são necessários para aquilo que você vai fazer. Mas você nunca vai conseguir fazer todos os cursos para poder entrar totalmente preparado, porque você não sabe o que aquela vaga vai exigir de você. Outra coisa importante é quando a gente fala em competência, as pessoas sentirem que elas têm falta de competência. A competência ela é resultante de 3 fatores: de conhecimento, saber o que fazer, de habilidade, que é saber como fazer, e de desejo, que é o querer fazer. Para a gente poder criar nossa competência, a gente precisa desses 3 fatores. A gente precisa querer praticar aquilo que a gente sabe o que fazer. Então, a competência está diretamente relacionada à questão do ganho de experiência. Ou seja, é com o tempo que a gente vai ganhando experiência e que permite a gente desenvolver habilidades e se tornar competente em uma determinada área, determinada função. Está bem? Quando a gente fala em falta de preparo, aí sim é uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos. Por quê? A universidade ela vai te dar uma base necessária. Agora, o preparo para outras áreas, não dá para a gente ficar esperando que a universidade faça isso. Eu falei com vocês sobre perfil profissional, um perfil de alto desempenho. Não é a faculdade que vai fazer isso por você. Você precisa fazer isso. Você precisa buscar esse preparo em outros cursos, em outras oportunidades. Então você tem que trabalhar o seu autoconhecimento, você tem que buscar de alguma forma desenvolver a sua educação emocional e seu senso de responsabilidade. Ou seja, essas coisas que o mercado espera dos profissionais, não é a faculdade que dá. É o profissional que tem que ir atrás em outras fontes. Então, não esperem da faculdade o preparo total de um profissional para o mercado de trabalho. Tem coisas que a universidade não vai fazer. A gente só não entendeu a questão de pouca informação, né? O que são essas informações necessárias para as pessoas se sentirem seguras? Né? Ou seja,
independente de quais são, a questão é o seguinte: se a pessoa precisa de algum tipo de informação, lembra do senso de responsabilidade? Então, é correr atrás. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente acha que é a informação necessária. Não dá para a gente ficar parado achando que a informação vai chegar para a gente em algum momento, tá certo? Então, defina qual é a informação que você precisa e vá atrás da informação. De qualquer forma, eu queria dizer que o estágio é o melhor caminho para a gente adquirir experiência. E quando eu falo em estágio, pode ser o estágio numa empresa, pode ser um projeto de iniciação científica, pode ser um trabalho voluntário. Ou seja, o estágio é aquela fase em que a gente não é ainda um profissional contratado CLT para poder ser um funcionário da empresa. Então, entendam que estágio é toda a oportunidade que a gente tem de poder começar a colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. E qual é o melhor período para isso? É enquanto a gente está na faculdade. Depois que sair, a gente não tem mais condição de ser contratado como estagiário. Então, aproveita, porque além de ser importante para ganhar experiência, o estágio também é uma fonte para você testar as áreas de atuação, buscar informações estratégicas sobre elas, verificar o quanto você está preparado, verificar se você se adapta ou não. Tente fazer estágio em cada área de atuação que você tenha desejo de atuar. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora na pergunta feita pelo João Vitor. Escutem ele. João Vitor, eu sou aluno do 6º semestre do curso de Biotecnologia da URGS e eu queria saber, já que desde o início a gente passa, acho que é importante arranjar um estágio, passar a graduação fazendo iniciação científica no laboratório, quais seriam outros jeitos de aproveitar essa experiência dentro do teu curso para que seria importante para alcançar o mercado de trabalho? Veja, sem dúvida nenhuma, a melhor forma da gente ganhar experiência é trabalhando, é colocando em prática, é praticando aquilo que a gente aprendeu. Agora, e se eu não tenho uma oportunidade de um estágio, não tenho uma oportunidade de um projeto de iniciação científica? A gente tem que usar a criatividade, por isso criatividade é importante. Ou seja, faça a sua própria pesquisa. Vai estudar, vai verificar possibilidades de entrevistar profissionais, de buscar conversar com eles e entender sobre as áreas de trabalho. Ou seja, tenta buscar de alguma forma aquelas informações que você iria obter quando você estivesse trabalhando, ok? Faça trabalho voluntário. O importante é praticar para poder criar habilidade. Agora, não se esqueça de se preparar adequadamente em relação ao seu perfil comportamental. Ele vai ser muito importante para você conquistar inclusive os estágios e depois novas vagas de trabalho. Experiência, um perfil adequado e idiomas são mais importantes do que especialização no início da carreira.